nós possamos conservar essa paz nessa terça-feira, que fala que é especial, mas sabemos que não somente as terças, mas todos os dias são especiais. Nós vamos dialogar hoje com o espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, conforme a nossa irmã Marina colocou, do livro Plenitude. A benfeitora Joana de Ângeles, ela iniciou, a partir do ano de 1989, aquilo que hoje se denomina a série psicológica Joana de Ângeles. Ao todo, na atualidade, nós temos 16 volumes. E o livro Plenitude foi lançado no ano de 1991, sendo o terceiro volume dessa série. O título proposto por ela, no capítulo 13, traz sofrimento além do túmulo. É uma reflexão para nós, espíritas, buscando alinhar dentro dessa reflexão as bases trazidas pelo próprio Cristo, no Novo Testamento, e da codificação espírita. Quando abrimos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, nós vamos encontrar o ensinamento do Cristo. O que aproveitaria o homem se ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua vida? Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? É o ensinamento de Jesus. Joana de Ângeles, propondo-nos buscar nas fontes da codificação espírita, ela vai abrir em cada lição do livro ensinamentos trazidos das obras da codificação espírita por Allan Kardec, abrindo espaço também para outras ideologias, filosofias de cunho espiritualista, tais como, em algumas lições, o budismo. No capítulo 13 da obra Plenitude, ela vai abrir como base a questão de número 165 do Livro dos Espíritos. Essa questão está no segundo livro, no terceiro capítulo, que vai nos falar do retorno da vida corporal à vida espiritual. Nós gostaríamos, primeiramente, de ler a pergunta e a resposta, e ela vai extrair dessa questão a nota de Allan Kardec. Mas para que possamos entender a nota e o texto que ela vai trabalhar conosco, precisamos então familiarizar com a resposta que os Espíritos dão a essa questão. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Então vamos entender o contexto. Neste capítulo, Kardec está abordando com a espiritualidade o retorno da alma ao mundo espiritual. É a desencarnação. E nas questões anteriores, Kardec vai questionar a espiritualidade se todos os espíritos experimentam
em um certo grau, uma perturbação nessa transição do desenlace da alma diante do corpo físico. Os espíritos irão responder que isso estará de acordo com a elevação, com a evolução de cada individualidade. Na questão 165, ele já coloca o espiritismo, o conhecimento que a doutrina espírita já nos oferece. Ela exercerá uma influência sobre esta perturbação? Ou todos os espíritos experimentam essa perturbação? Porque o tema que Joana de Ângeles nos propõe é sofrimento além do túmulo. Vamos estar atentos ao título. Mas a espiritualidade responde uma grande influência, mostrando para nós que o conhecimento é importante, muito importante, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são que exercem maior influência. Se o conhecimento é importante, não podemos deixar de colocar que a prática deste conhecimento, no exercício que iremos realizar com ele em nosso dia a dia, tem influência maior. Lembrando um outro ensinamento do Cristo: a quem muito foi dado, muito será pedido. Pois bem, nós abrimos lembrando este ensinamento: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua vida? Ou o que dará em recompensa de sua alma? São duas situações que Jesus está abordando para nós e que hoje podemos compreender pela ferramenta do conhecimento espírita. Quando Jesus coloca vida, ele fala do espírito. O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua vida, isto é, o espírito, a sua essência, aquilo que realmente somos? E na outra situação ele vai colocar: que recompensa dará o homem em troca de sua alma? Mostrando a condição do espírito no corpo e qual o aproveitamento que ele teve durante esse estágio em seu corpo. Qual foi o seu aproveitamento? Pois bem, Joana de Ângeles, ela vai então abrir o capítulo trazendo esta nota de Allan Kardec a essa resposta dos Espíritos. No momento da desencarnação, eu estou trocando aqui porque a tradução está no momento da morte. Então, estamos entendendo hoje que morte, do ponto de vista que a doutrina e que Jesus nos ensinou, não existe. No momento da desencarnação, tudo a princípio é confuso. A alma necessita
necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria, de que se desprendeu, e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação após a desencarnação é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses, e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificam durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Então, Joana de Ângeles nos traz essa nota de Kardec, mostrando para nós que, após o decesso pela desencarnação, no ato de desprendimento, a grande maioria vai estar num processo de pensamentos confusos, turvos, que vai ser essa perturbação. E essa perturbação pode durar de acordo com a evolução, a elevação e o entendimento do espírito. Cada desencarnação, como cada reencarnação, não é igual. Todas são diferentes. Não existe uma reencarnação igual, não existe uma desencarnação igual. Por quê? Porque somos individualidades. E cada um de nós trazemos a nossa própria evolução. Podem se assemelhar, mas igual não. Pois bem. Mas o que é sofrimento? O que é sofrer? E aí nós precisamos entender que dor é algo que no planeta em que habitamos todos terão. Todo espírito encarnado passará pelos processos da dor. O planeta é de provas e expiações. E o que caracteriza o planeta de provas e expiações é a materialidade estar em maior evidência que as questões espirituais. Se a materialidade ela vai nos identificar muito mais com as questões espirituais, nós vamos adentrar de forma inevitável os caminhos das dores. Não há como fugir. Mas Delano, será que não tem jeito realmente de não sentir dor? Infelizmente, não. O espírito encarnado, no planeta de provas e expiações, terá dor. Porque faz parte do processo das leis do nosso próprio planeta. Mas é preciso considerar que a dor, ela pode ser física, ela pode ser psíquica
ela pode ser emocional, ela pode ser moral, ela pode ser espiritual. Há variáveis no entendimento da dor. E, através da dor, nós podemos eleger para acompanhá-la o sofrimento. O sofrimento é uma opção. Você escolhe. Quando passa por determinada situação, sofrer ou saber agradecer. Não é tão simples. Tendo em vista que a matéria ela está mais evidente que o espírito. Então, quando Kardec questiona a espiritualidade, o conhecimento do espiritismo, ele pode exercer uma influência no processo da desencarnação? E a espiritualidade responde que sim, uma grande influência, mas a prática do bem, alinhada com os sentimentos nobres, terá maior influência. E aí, Joana de Ângeles, neste capítulo 13 do livro Plenitude, ela vai trazer para nós alguns apontamentos importantíssimos, com referência ao sofrimento, tendo em vista que ainda, infelizmente, nós o elegemos para nos acompanhar nos processos das dores. Que coisa, né? Ah, Delano, eu posso passar por determinada situação sem sofrimento? Pode. Mas isso não quer dizer que você não terá dor. Exemplo: Jesus foi o maior para nos ensinar que a dor da cruz foi algo necessário para cada um de nós. Mas, quando ele ali se encontrava, ele não teve nenhum tipo de sofrimento. Pelo contrário, ele agradeceu ao Pai por prestar, através daquele exemplo, daquela atitude, um ato de amor para a humanidade. Porque é muito comum nós pensarmos que Jesus sofreu que nenhum homem. Dor teve, sofrimento não. Dor teve, física. Sofrimento não. Porque a própria doutrina espírita nos esclarece que um espírito que atingiu o estado de pureza, nenhuma influência da matéria terá sobre ele. Nenhuma. Mas como ele estava condicionado às leis biológicas da Terra, a dor, sim, ele passou. E ensinou-nos a passar por ela com amor, agradecendo ao Pai. E aí, Joana de Ângeles inicia a problemática do sofrimento. Se apresenta à luz do Espiritismo com uma dimensão desconhecida pela maioria das doutrinas filosóficas e religiosas, ampliando a sua área de estudo e discussão. Então ela está trazendo para nós que a doutrina espírita
ela vai reviver o ensinamento do Cristo, mas ampliando-nos o entendimento, ampliando-nos a nossa visão diante dos ensinos e dos exemplos que o Cristo nos levou. Porque logo em seguida, aqui no texto, nós vamos, porque escolhemos alguns apontamentos para trabalharmos, ela vai nos falar dessas religiões, dessas filosofias que houve em nossa humanidade e que ainda há na nossa humanidade, e que muitas delas ainda estão presas a conceitos errôneos, principalmente no que tange a questão da alma deixar o corpo e seguir adiante em uma outra dimensão. O Espiritismo, ele aclara para todos nós, dando-nos um entendimento melhor a respeito disso. Amplo e bastante profundo. E ela está nos chamando a atenção para este quesito. Mas, como trabalhar isso? Como utilizar isso em proveito no nosso encaminhamento enquanto estamos no plano físico? Porque ela vai dizer que o sofrimento, ao acompanhar o espírito além do túmulo, nada mais é do que a sequência do sofrimento que ele já o tinha enquanto estava no corpo físico, e que muitas das vezes o espírito não se dava conta disso, não se deu conta disso. Gente, pergunta a mão, falar, tá? Não vai ficar caladinho não, viu? Pois bem, mas por que o espírito não se deu conta enquanto estava no corpo? Ele poderia aproveitar a oportunidade de estar no corpo e fazer uma avaliação de si mesmo, ou uma reavaliação de si mesmo. Todos nós estamos sendo convidados a fazermos isso de forma constante, pelos ensinamentos, não somente que a codificação espírita nos traz, mas também das lições que ela vai reviver do Evangelho de Jesus. E aí ela vai colocar o seguinte: a culpa assinala a consciência que se abre em chaga viva até a reparação do erro. A recomposição do campo energético agredido, o arrependimento sincero ou os propósitos honestos de reabilitação não bastam para conceder o reequilíbrio no psiquismo e na emoção do delinquente. Por isso, quanto mais esclarecido e lúcido o infrator, tanto maior o grau da sua responsabilidade. Então ela está mostrando para nós aquilo que o próprio Cristo ensinou e que nós aqui relembramos. Quanto mais lúcidos somos dos nossos deveres, mais seremos cobrados. Por quem? Pela nossa própria consciência.
Então vejam bem que coisa interessante. Não é o outro que cobrará de nós. Não é os amigos espirituais que vão cobrar de nós. Não serão os obsessores que vão cobrar de nós. Não é Deus que nos cobra. É a consciência. Porque Jesus tem um ensinamento que diz assim, que muitos ainda não compreenderam. Todo pecado realizado para com o homem será perdoado. Mas o pecado realizado para com o Espírito Santo não será perdoado. Jesus está nos mostrando justamente essa questão da consciência. Porque pecar para com o Espírito Santo é infringirmos as leis de Deus. E ao infringirmos as leis de Deus, nos tornamos delinquentes, infratores. A culpa chega, nos convidando à reparação, à recomposição. E ela vai estabelecer aqui das energias que nós agredimos. Energias essas que nós utilizamos através dos movimentos dos corpos que o Espírito estará inserido no plano físico e no plano espiritual. Corpo biológico, corpo perispiritual, para não adentrarmos em outras facetas de corpos. O arrependimento pode ser sincero. Então vamos entender. Nós desencarnamos. Chegamos do outro lado. E a nossa consciência vai nos cobrar algo que nós fizemos e poderíamos ter feito de forma contrária. Teremos o arrependimento sincero. Isto basta? Não. Ao que vai dizer Joana de Ângeles. Para que nós possamos nos reequilibrarmos psiquicamente e energeticamente, nós necessitamos reparar este erro. Reparar. Para reparar o erro, como que nós vamos reparar? Oi? Reencarnar. Reencarnar. E aí ela vai propor o seguinte: o erro retém. O erro retém, isto é, vai aprisionar o seu autor nas próprias malhas, que este deve desfazer mediante a correção do que foi praticado. Esse labor faculta dignificação, promovendo o indivíduo. Para reparar, teremos que reencarnar. Se nós desequilibramos, nós necessitaremos reequilibrar o que desequilibramos. De acordo com o grau deste desequilíbrio, obviamente, ao reencarnarmos, não teremos como fugir da dor. Teremos? Não teremos.
No caso de até a Pedro, Kel e Segismundo. O Segismundo, ele fez uma encarnação, eu sei que tinha uma rixa entre ele e o Ademir, e aí ele desencarnou ele com um tiro, e aí no plano espiritual o Segismundo batalhou mesmo, trabalhou mesmo no plano espiritual, fez muita coisa em plano espiritual. A espiritualidade falou com ele, ele vai reencarnar, vai promover a reencarnação dele mesmo lá, mas haverá uma suavização do débito dele, devido ao que ele fez no plano espiritual. Porque ele não iria necessitar passar pelo desencarne contigo, mas ele iria ter uma reação cardíaca, e a partir de determinada idade. Então a gente entende que se a pessoa cometeu algo, um erro, que seja grave, mas que se ele trabalhar muito depois em favor do semelhante, é um entendimento que eu tenho, que eu não sei se está correto, ele pode ter uma suavização nessa lei, mas ele não vai ficar impune não, vai de alguma forma, mas pode haver sim uma suavização na lei. E quando a gente vê isso aí no livro, a gente vê também que, eu acho que é Pedro que fala, que aonde também que é o amor cobre a multidão de pecados. E aí pode, a gente tem que entender que pode haver uma suavização nisso aí. Está certo ou está errado? Está dentro do contexto. Lembrando que, vou pegar aqui para que nós possamos entender, nós temos o corpo físico. Nós temos, vou colocar outra cor para diferenciar. Sim. Mais ou menos a proporção de entender o nosso corpo perispiritual ou perispírito. E nós temos o espírito. Então vejam bem, coisa interessante. Nós não somos corpo, estamos no corpo físico, estamos encarnados. Quando nós deixamos o corpo físico, nós adentraremos no mundo espiritual. E o que vai nos apresentar no mundo espiritual é o perispírito. Nós, quando estivermos lá no mundo espiritual, nós encarnamos. Porque aqui está cheio de espíritos sem um corpo físico. Mas quando nós encarnados estivermos lá e os espíritos desencarnados que se encontram, nós não seremos perispírito e nem eles lá são perispírito. Eles estão. O que somos? Espírito. E qual que é o objetivo do espírito? Se iluminar. Para ele processar a sua iluminação, necessário se faz vencer as etapas do progresso, da evolução. Mas acontece que o nosso espírito, vocês viram aqui a pouco eu coloquei, né? Simbolizando treva, sombra.
que a luz resplandeça, a fim de que possa iluminar. Para que a luz se resplandeça, necessário vencer a si mesmo. Então, quando nós reencarnamos, nós vamos projetar no perispírito, que vai receber as informações do espírito, e automaticamente, tudo aí, gente, numa velocidade incalculável. A velocidade da luz fica anos-luz para trás, para que nós possamos entender isso. O espírito repassa as informações para o perispírito, que decodifica e que, por sua vez, repassa para o corpo quando o espírito estiver encarnado. Nós vamos nos movimentar no plano físico, lembrando que tudo isso aqui é um campo de energia. É um campo de energia. Nós estamos nos movimentando, o espírito através do perispírito e no corpo físico, dentro de um campo de energia. E nós, através das nossas atitudes, podemos desestruturar esse campo de energia, desequilibrar o fluxo normal das energias. É como se fosse uma corrente elétrica. Se você interrompe a passagem daquela corrente, o outro lado vai sofrer danos. Perceberam? Então, o que Joana de Ângeles está mostrando para nós? A culpa assinala a consciência. Se nós estamos encarnados no plano físico da Terra, que é um planeta de provas e expiações, conhecimento esse que o Espiritismo já nos dá. Então, olha a questão de 1865. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a alma quando ela deixar o corpo? Sim, e muito. Mas a prática do bem. Então, nós estamos tendo conhecimento que o planeta é de provas e expiações, e a dor no nosso planeta é algo inevitável. Você chegar e falar assim: não quero, no caso seja desmundo. Eu quero reencarnar, mas não quero sentir dor. Então você tem que sair do planeta e ir para outro planeta onde não há dor. A gente tem que entender também que a lei de Talião, ela não pode ser seguida em sua totalidade pela eternidade. Ou seja, matei pelo tiro, vou morrer pelo tiro. Morri pelo tiro, vou matar pelo tiro e vou morrer pelo tiro de novo. Então não tem esse segmento todo, né? À medida que você comete um erro, você vai ter que reparar esse erro, se conservando, né? Mas o que quebra essa lei de Talião é justamente a elevação, as modificações, o bem que é feito em prol daquele que foi cometido, né? Então, quando você vai fazendo tudo isso, você pode passar ou pode pagar por algo muito próximo daquilo que você cometeu, sem necessariamente que outro venha lhe dar um tiro para poder assumir uma carga futura. Uma suavização disso aí. É como se fosse, em termos, entre aspas, uma suavização. Você vai passar por um processo, mas não quer dizer que esse processo seja causado por um terceiro, entendeu? Então você pode sofrer esse processo, igual, por exemplo, ele teve um problema cardíaco, que era mais ou menos como se tivesse levado um tiro no peito, né? Mas isso foi dado por ele mesmo, a sua, vamos falar que quebrar essa lei de Talião, para que ela não fosse infinita, porque senão ela não teria evolução, vai colocar um mata direto. O Evangelho falando aqui, o amor corre
Sim. Mas então a gente poderia, quer dizer, eu disse que pode entrar dentro dessa situação aí. É o que o Deus está falando. Quanto mais bem a gente fizer, independente do conhecimento ou não, melhor vai ser a minha condição ao chegar no plano espiritual. Mas só realmente pratica o bem de forma efetiva quem também trabalha dentro de si o conhecimento. Perfeito. A moral, ela só vem depois do indivíduo processar em si o campo de intelectualidade. Ela não vem antes. São etapas. E, apenas fazendo uma correção, dentro da lei divina, não quebramos nada. Nós vamos utilizar uma outra expressão que é: nós vamos desativando as algemas ou os grilhões que nós fomos nos aprisionando pelas etapas reencarnatórias e também na erraticidade, que representa o intervalo de uma encarnação para a outra. Mas o que Joana de Anjos está trazendo é que a culpa vai assinalar o espírito. Ele precisa reparar. E essa culpa gera um desequilíbrio que, do ponto de vista energético, também desequilibra o corpo perispiritual, o corpo físico. Então, o fluxo de energia do corpo, que deveria seguir um ritmo, ele segue outro. Ao seguir um outro ritmo, nós vamos facultar o que ao corpo físico? Desestruturando, desarmonizando os nossos órgãos, os nossos tecidos e todo o complexo biológico do corpo, em diversas áreas. Porque nós agredimos este campo energético. Perceberam? E por sua vez, este campo energético que nós agredimos, ele não parte do corpo para o perispírito, nem para o espírito, ele parte do espírito. Por que parte do espírito? Porque o corpo físico não pensa, não sente, não se emociona. Perispírito não pensa, não sente, não se emociona. Quem sente? Quem pensa? Quem se emociona? Perispírito. Adorando, só uma pergunta. Quanto maior o conhecimento, maior será a cobrança, né? Perfeito. É o que ela coloca. Por isso, quanto mais esclarecido e lúcido o infrator, tanto maior o grau da sua responsabilidade. E aí, quando nós estamos, então, no corpo físico, quando nós estamos no corpo físico, o que acontece? A ilusão da posse, a presença das paixões primitivas, o egoísmo, agasalhados enquanto no corpo, transferem as chagas que geram para além da sepultura. Perceberam? E aí você colocou a questão do perdão. E ela vai dizer o seguinte: nem mesmo o perdão que a vítima concede ao seu malfeitor liberam da consciência de culpa. Ajuda, naturalmente, a sentir-se melhor consigo próprio e com aquele a quem prejudicou,
estimulando-se ele mesmo para reparar o dano causado, mediante a concessão do amor e não o ódio em forma de revide, torna-se mais factível a vitória, a recuperação moral, assim liberando-se do sofrimento, mas não da dor. Aqui não estava claro para mim, não. Tá? Não estava muito claro ainda, porque não tem atenuante da lei de causa e efeito, né? Senão ia ter atenuante. Então o amor que você faz é só mesmo para te iluminar e você não passar tanto pelo sofrimento. É assim que eu entendo. Mas o seu efeito vai vir de acordo com a causa, não é? Então mesmo o amor eliminante de pecado, cobrindo, não vai eximir a pessoa de pagar pela dívida que ela tem. Foi isso que você acabou de falar. Então, Eu não, estou adiante. Eu só estou repetindo o que ela está falando, eu não estou falando nada. Eu só repito o que ela está colocando. Isso, aí dessa forma fica claro de compreender que não tem atenuante no efeito da causa, né? Toda como é que é? Toda causa tem um efeito. Mas nós precisamos entender também, Mas vai ter no que sentido do sentimento para a gente. nós precisamos entender que a nossa posição, para ter uma análise completa disso, ela fica muito aquém ainda. Quem somos nós para entender todo o mecanismo da lei? Jesus ensinou: misericórdia eu quero, não sacrifício. Completando, e o conhecimento de Deus muito mais do que sacrifício. Nós desconhecemos Deus, e pelo fato de desconhecermos Deus, ainda desconhecemos os mecanismos de suas leis. O que nós estamos aprendendo no planeta Terra, diante do incomensurável que é, vamos colocar, o espaço universal, por onde todos os mundos são habitados, e cada mundo ele tem aspectos diferenciados dentro desta lei divina, porque a lei divina ela não pode mudar, porque se ela mudar, nós estamos pressupondo que Deus também está sujeito a mudanças. Perceberam? Ela vai sendo apropriada a cada mundo de acordo com a evolução de cada espírito inserido nestes mundos. Nós estamos aprendendo no nosso encaminhamento o abecedário. Nós estamos no abecedário do entendimento da lei. Perceberam? Como que eu vou ter uma análise mais ampla e completa da lei e do funcionamento dela, se eu ainda não estou conseguindo formar palavras? Qual que é o propósito do abecedário? Nos ensinar, através de cada letra, formar palavras. E ao formarmos palavras, nós vamos construindo frases. Ao construirmos frases, nós vamos escrevendo. Cada reencarnação, nós estamos nos propondo a escrever ou reescrever a história de nós mesmos. O que Jesus está colocando para nós e que Joana de Andes vem reforçar, qual tem sido o nosso aproveitamento? Agora, passado já várias etapas, podemos dizer, sem problema nenhum, que a fase do abecedário nós já passamos.
Nós já passamos do período infantil da humanidade. Já conseguimos não somente formar palavras, construir frases, mas escrever histórias. Haja visto que cada um de nós aqui somos, para não dizer um livro, uma biblioteca. Temos inserido dentro de nós, nesse campo mental, uma verdadeira biblioteca de várias existências. Cada existência tendo pontos altos, positivos, pontos baixos, negativos. Perceberam? Mas nós chegamos e estamos numa fase. Quando Joana de Ângeles convida Divaldo Pereira Franco a trabalhar uma série cuja proposta é buscar entender melhor a mente através da psicologia, que é o estudo da mente, é para facilitar a cada um de nós um entendimento mais profundo da codificação espírita e do Evangelho de Jesus. Nós já podemos fazer isso, mas ainda temos dificuldades, não temos? E por que temos dificuldades? Por causa disso, a ilusão, a presença das paixões, o egoísmo, agasalhados no corpo. Olha que coisa interessante. Ela utiliza a palavra agasalhados. Se eu visto um agasalho, ele pertence ao corpo? Ele pertence ao perispírito. Ela está usando uma metáfora. Porque a ilusão, a paixão, o egoísmo é do espírito. E ele transfere para o perispírito, para o corpo, como se estivesse agasalhando-os em sua movimentação, enquanto está no plano físico da Terra. Quando ele desencarna, tirou só um dos agasalhos, o do corpo. Mas o corpo perispiritual ainda continua agasalhado, porque ela está utilizando uma metáfora daquilo que está no espírito. Perceberam? Hã? Perceberam ou perceberam? Então vamos lá. Vamos facilitar aqui. Olha o que ela vai colocar. Desde que o homem é espírito, desde que o homem é espírito e este energia, as suas mazelas permanecem impregnadas, produzindo as ulcerações alucinantes onde quer que este se encontre, no corpo ou fora. Então o problema não é o corpo, o problema não é o perispírito. O que Joana de Ângeles estava chamando a atenção é o que somos, espírito. Mas enquanto estamos no corpo, nós vivenciamos um processo de ilusão. Nós transferimos a realidade pela ilusão. E não somente transferimos enquanto estamos encarnados, continuando quando deixamos o corpo e adentramos o plano espiritual. Porque o nosso corpo é espiritual. Dentro deste campo de energia, aonde vem agasalhando as estruturas profundas e íntimas do espírito, ele se desequilibra. Ou está no processo de desequilíbrio,
que é o processo da perturbação, que pode durar dias, horas, meses, anos, séculos, milênios, de planeta para planeta. Não é simples, não é? Nós vamos caminhar. Vamos caminhar porque o desencarnado, desencarnou. O corpo saiu. O desencarnado desperta, além das vibrações moleculares do corpo, com as mesmas aptidões, ansiedades, engodos, necessidades cultivadas, boas ou más, voltando a assumir a postura equivalente ao grau de evolução em que estagiamos. Então, quando deixarmos o corpo, o que vai mudar? Apenas a dimensão onde nós nos encontramos. Deixamos a dimensão física, adentramos a dimensão espiritual. O perispírito está agasalhado de acordo com aquilo que o espírito está emanando para ele. Perceberam? Não há mudança brusca. O que há é uma sequência natural dentro da lei. Nada mais, nada menos. Você quer saber para onde você vai após a sua desencarnação? Somos agora. Faça a sua avaliação. Olhar nossas tendências. Justo. O que pensa? O que sente? Do que se alimenta? Isso do ponto de vista espiritual. Como reage às situações que estão te envolvendo? Como age diante das situações em que é convidado a estar? Então, nós estamos sendo amplamente convidados, desde quando encarnamos, a pensar sobre isso. Aliás, todos os dias somos convidados a pensar na vida além do plano físico. O sofrimento acompanha, porque enquanto estávamos no corpo, nós mantivemos o plano espiritual e vamos manter essas sensações que Joana de Ângeles nos traz, de aptidões, ansiedades, engodos, paixões, egoísmo, do outro lado. Não se muda. Ninguém muda da noite para o dia. Às vezes é necessário várias reencarnações para processar ou para desativar essas algemas que nos agrilhou a materialidade. Não é tão simples. Aí a gente vai pensar assim, nossa, tem um desânimo. Não podemos pensar assim? Mas Jesus, ele diz assim para nós em um dos seus ensinamentos: no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci. Ah, mas Jesus é Jesus. Não, o que ele está querendo dizer? No planeta em que habitais, as aflições são decorrentes, porque é da natureza do planeta, devido às individualidades que nele habitam. São espíritos imperfeitos. Mas à medida que nós vamos trabalhando e aprendendo, vamos desativando, desarticulando e vamos criando
coragem para assumir os próprios erros e trabalhar em repará-los. É preciso muita coragem. É preciso muita coragem em estar no plano espiritual, sabendo que você tem uma grande dívida para com uma pessoa e ter que reencarnar com essa pessoa na mesma família. É preciso ter muita coragem. E qual é o objetivo disso? Por que eu vou reencarnar na mesma família com uma pessoa que me prejudicou? Pronto. Reparar os erros, reparar os erros. E como reparamos os erros? Oi? Investiando na carne, provando. Pois é. Está vendo como estamos distantes do amor? Nós reparamos com o amor? Hã? Mas com amor mesmo? Com aquele amor que se doa, que se desprende? Nós fazemos, em diversas situações, o dever de consciência, mediante a justiça. É preciso. Mas com amor, ainda é meio que complicado para a grande maioria. Isso não quer dizer que um espírito, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 1000 não possa conseguir. Pode. Mas a grande maioria ainda tem essa dificuldade. E essa, uma das maiores provas está no meio da família. Né? Justamente família. Né? É uma das provas principais. Né? Uhum. E é mais difícil. Por isso que é principal, né? O melhor momento de aprender a amar o inimigo é justamente essa hora. Você vai aprender a amar aquele ser como se fosse uma pessoa muito próxima. E essa relação, esse vínculo criado te dá uma grande oportunidade de perdão. E esse perdão traz um amor. Quando você encontra e fala, olha o que nós fizemos e o que conseguimos fazer junto, quebra aquele laço de agonia, aquele laço de rivalidade e traz aproximação. Esse é o melhor disso. Olha o que Joana de Anjos nos convida. Então, o espírito desencarna está lá no plano espiritual. Ele transferiu a dor e o sofrimento para além do túmulo. Ela vai dizer o seguinte: o sofrimento nessas regiões, as regiões do plano espiritual. E se o espírito está no processo de sofrimento, isso quer dizer que a região que ele se encontra não é tão boa. Ok? É preciso entender isso. O sofrimento nessas regiões decorre dos atentados perpetrados com a anuência da razão. Ou seja, nós vamos estar do outro lado porque nós nos permitimos, através da nossa própria racionalidade, a estarmos lá, mesmo sabendo ou conhecendo os nossos deveres, nós não tivemos a coragem de assumir o erro e reparar enquanto podíamos. Então, o sofrimento decorre dos atentados que nós perpetramos enquanto estávamos encarnados pela nossa raça. Porque não entra aqui sentimento. Porque se o sentimento entrasse, as coisas poderiam ser diferentes. Porque ela vai dizer assim: o amor é a grande lei da vida. É o amor que estabelece o critério de justiça, com igualdade para todos, respondendo em reação conforme praticada a ação.
da vida após a morte física faz-se com as mesmas características, resultando das fixações como futuros critérios de comportamento. Porque a mente viciada gera necessidades que não encontram correspondente satisfação. O sofrimento é a presença constante naqueles que se enganaram ou lograram prejudicar os outros. Então, o que ela está querendo informar com isso? Que no plano espiritual, as mentes viciadas, que se encontram em grandes sofrimentos morais e espirituais, elas buscam se associar a outras mentes para que elas possam alimentar ou continuar alimentando isso nelas, mas extraindo do outro. E se o outro está dando esse alimento, porque ele também traz essa viciação moral e mental. Percebeu? Qual que é o objetivo? É nós desativarmos isso. Aí ela coloca: consciências encarceradas na ignorância das leis da vida, quando são chamadas ao sofrimento purificador, entregam-se à rebeldia e buscam fugir da harmonia. Perceberam? Porque não tem coragem. Passaram a vida fugindo, se escondendo. Desencarnam, continuam fugindo e se escondendo. Quando são chamados para a realidade, não se permitem fazer essa avaliação em si mesmos. Então nós estamos sendo convidados pela espiritualidade a realizar isso agora, sem transferir para o outro lado. Nós já temos condições de fazer isso. E a grande pergunta é: por que não façamos? Por quê? O que nos impede? E aí nós vamos fazer essa autoanálise, essa avaliação. E nós vamos observar que, dentro dessa avaliação, nós estamos realmente algemados, retidos, aprisionados em nós mesmos, diante do nosso próprio orgulho, egoísmo, intolerância e vaidade. Não é tão simples. Será que nem o espírito conseguiu passar direto, não? Sem transitar no mal? É um monte de curiosidade. Sim. Séculos e séculos. Sim. Há muitos espíritos que conseguiram realizar isso. Porque eu vejo, né, até pelos estudos que ela viu, que é onde a gente tem conhecimento, que quase 99% dos espíritos são errantes, assim. Errantes de praticar o mal, entendeu? Não errantes da erraticidade. Mantém-se ainda presa a esses erros. Sim. E a gente, claro, sabe, tem espírito, né, muito iluminado, tipo assim, Madre Teresa, e outros tantos, né, que a gente sabe, Emmanuel, que já tem ascensão, aquela Lívia, né, que conviveu com ele. Mas eu digo assim, espírito criado sem estagiar no mal. Eu queria saber onde eu busco essa resposta, porque é curioso, entendeu? Porque o que a gente vê, claro, está dando as dicas, os mananciais para a gente melhorar e corrigir a todo momento. Mas talvez vai ter que ser um estudo contrário desse, haver mudanças além dos números. Mas tem muitos irmãos nossos, na história da nossa humanidade, das nossas civilizações, que conseguiram realizar isso. São inúmeros exemplos. Tiveram suas dores,
passaram por elas, mas não com sofrimento, não presos a esse sofrimento. Porque o convite de Joana de Ângeles é justamente: se nós temos que passar pela dor, saibamos passar com dignidade, entendendo o motivo pelo qual nós estamos passando. Para entender isso, nós precisamos, conforme ela pontuou no início da lição, há uma revisão de valores que a doutrina espírita chegou ao mundo para reviver o ensino do Cristo na sua simplicidade, naturalidade e na sua amplitude, porque os ensinamentos do Cristo ao longo desses 2 milênios foram deturpados por nós seres humanos. O objetivo agora é nos posicionar no caminho que o Cristo ensinou e seguir esse caminho. Mas sabemos que durante um percurso poderão surgir obstáculos. Poderão surgir. A questão é: necessitamos estar preparados para pular esses obstáculos e não nos deixar, ou não deixar que eles nos obstruam a nossa direção ao Pai. Não é simples, mas é possível. E aí ela vai dizer: o arrependimento deve constituir um despertar da responsabilidade, que convida à reconstrução, à renovação. A educação moral e espiritual do ser é um instrumento seguro para libertá-lo do sofrimento na terra. Então, a educação moral e espiritual é que vai nos dar a instrumentalização para que nós nos livremos do sofrimento, não da dor, mas do sofrimento. Não somente na terra, como também no além-túmulo da terra. Essa reflexão que nos incluímos é a mesma de Santo Agostinho, né? Sim. Diária? Sim. No nosso dia a dia? Sim. Vamos parar aqui? O nosso tempo está chegando ao final. Vamos fazer uma reflexão rápida para fecharmos. Gostavo lembrou aqui o Santo Agostinho. Vamos imaginar que um espírito reencarna. Chegou no plano material, coisa boa. Faz até festa para receber. Não é verdade? Festa para receber. Chegou. Quem chegou? Um espírito que traz uma bagagem, que traz experiências, que traz já valores positivos e negativos dentro de si. Chegou aonde? Numa família. Vamos colocar dentro deste âmbito. A família recebe. E este espírito está programado para chegar a 80 anos de idade no plano físico. Que beleza. 80 anos. Hã? Pois bem. Nós sabemos que temos nesses 80 anos as semanas, os meses, os anos, as décadas
foi? O aproveitamento deste Espírito durante todo este tempo. Vai colocar na balança coisas positivas, coisas negativas. Mas vamos colocar a hipótese que esse cidadão ou cidadã foi espírita. Está no inferno. Vamos colocar essa hipótese. Foi espírito. O espiritismo influencia, conforme Kardec questiona, sim, mas a prática do bem tem maior influência, alinhada à postura do sentimento. Pois bem, ele é espírita. 40 anos de espiritismo. Que beleza. Participante das casas espíritas, do movimento espírita, participando de reunião mediúnica. Nós espíritas somos amplamente beneficiados pela espiritualidade. Amplamente. Porque não existe na face da terra nenhuma faculdade, nenhuma universidade que possa dar ao espírito encarnado lições tão profundas quando esse cidadão espírita está participando de uma reunião mediúnica. Porque ali ele tem a oportunidade de ouvir um relato de espíritos em sofrimento, daquilo que fizeram enquanto estavam encarnados. Então, se durante 40 anos eu não aproveitar o mínimo que seja de pelo menos uma lição, se eu chegar no plano espiritual, que infelicidade, que infelicidade, porque eu posso chegar com isso para o meu mentor e dizer assim, mas eu fiz isso, fiz aquilo, não sei mais o que. E ele vai, opa, senta aqui, meu amigo. Vamos ver na sua ficha o seu aproveitamento. Tem nota? Aí que está nada. Tem nota? Porque aqui é as notas, o aproveitamento. Você tem que passar com 100. A média, hoje, nas escolas, antigamente era 60, né? Hoje nós ficamos 70. Não é isso? O espírita, ou conforme ensina Paulo na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é sinônimo de verdadeiro cristão. Nós temos que passar com a média acima de 70. No mínimo. Acima de 70? No mínimo. Por isso que o inferno está cheio de espírito. Porque se nós não passarmos acima de 70, o nosso aproveitamento foi negativo. Conhecimento influencia. Agora, fazer o bem, praticar o bem, não é o bem em relação ao outro, é o bem em relação a si mesmo. Porque só pode fazer o bem ao outro aquele que consegue fazer o bem a si mesmo. Quer livrar do sofrimento? Faça o bem a si mesmo. Mas o nosso tempo fechou. É o livro Plenitude, terceiro volume da série psicológica Joana de Ângeles, cuja missão é sofrimento no além-túmulo. Nós somos a sequência ou a soma daquilo que construímos ao longo das décadas, dos séculos,
dos meninos. Hoje nos encontramos aqui colhendo o que realizamos. Nada mais, nada menos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos refletir sobre essas lições e entender que o espírita, ao chegar no plano espiritual, ele não pode se eximir de que não teve oportunidade de fazer o mínimo que seja. O seu aproveitamento será contabilizado. E lá não tem dessa de passar empurrado. Não existe. Bem como. Não existe. Ah, não, mas meio ponto aí. Quer meio ponto? Quer? Refaça a prova. Como? Volta. Que Jesus nos abençoe e que Maria nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.